Se você veio parar nesse vídeo, provavelmente possui alguma dúvida ou pelo menos algum problema com o tão temido imposto de renda. Quer um spoiler? Pode ficar tranquilo que hoje estamos iniciando a mais nova série do canal da CHC e ela é exclusiva sobre imposto de renda. E se liga que nesse primeiro vídeo vamos esclarecer as dúvidas mais famosas como o que é imposto de renda, quem é obrigado a declarar, quem tem direito à isenção, qual o prazo para fazer a declaração, dentre outras diversas dúvidas que assombram os contribuintes. Começamos. Hoje o fiscal da Receita vai chegar na minha casa cobrando para fazer a declaração do imposto de renda? Aqui não acertou. Calma que não é bem assim, até porque a declaração de imposto de renda é uma obrigação do próprio contribuinte. Mas antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, é melhor soltar a vinheta. O imposto de renda, como o próprio nome já diz, é um tipo de tributo incidente sobre a renda do contribuinte e pago ao governo federal, que possui a competência para realizar a cobrança do imposto, caso sonegado pelo cidadão. Isso quer dizer que são consideradas para a quantificação deste imposto apenas as riquezas produzidas pelo contribuinte, sobre as quais incide uma alíquota estabelecida por meio de legislação específica. Ou seja, o patrimônio já acumulado pelo contribuinte não pode ser considerado para a cobrança desse tributo. Entendi, doutor. Mas quem é obrigado a declarar o imposto de renda? De acordo com a regra atual, todos os cidadãos que tiverem rendimento anual superior a R$ 28.559,70, ou seja, R$ 2.379,98 por mês, são obrigados a declarar o imposto de renda. Vale esclarecer que no cálculo desse valor deve ser considerado não apenas o salário mensal recebido, mas também todas as demais rendas que o contribuinte possa ter, como o rendimento de aluguéis, por exemplo. Além disso, são obrigados a declarar o imposto de renda aqueles que recebem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cujo valor seja superior a R$ 40 mil. Como assim, CHC? Tem como explicar essa última parte? Claro, vamos exemplificar para uma melhor visualização. Imagine que você recebeu uma indenização trabalhista a título de danos morais sobre a qual não incide IR. Mesmo que essa seja uma fonte isenta e, portanto, não tributável, é necessário que você declare à Receita Federal um campo próprio para isso que recebeu os referidos valores. Uma outra situação seria o ganho com a venda de bens. Por exemplo, um imóvel que já faz parte do seu patrimônio. Como não houve o recebimento de uma nova receita, mas tão somente os valores por um bem que já fazia parte do seu patrimônio, esse tipo de ganho não pode ser tributado. Sabendo quem são os cidadãos obrigados a declarar, vamos agora conhecer aqueles que são isentos do pagamento do imposto. Você já deve imaginar a primeira categoria dos cidadãos isentos, que são aqueles que possuem renda anual inferior a R$ 28.559,70, os quais não se encaixam nas exceções que citamos anteriormente. Os aposentados e pensionistas, desde que com mais de 65 anos de idade, com a renda mensal inferior a R$ 3.807,96 no ano anterior à declaração, também são isentos em relação ao imposto de renda. Outro grupo que faz jus à isenção são as pessoas aposentadas e portadoras de doenças graves. CHC, quais doenças são consideradas graves para isenção? Essa é uma excelente pergunta que vai ser respondida no nosso segundo vídeo da série que está sendo iniciada agora. Mas, aproveitando o exemplo da pessoa que tem uma doença grave, a isenção ocorre exclusivamente em relação aos rendimentos que sejam provenientes de aposentadoria, pensão, reforma ou outro benefício previdenciário. Então, vamos para o prazo para realizar a declaração de imposto de renda. Essa informação você também pode acessar por meio de consulta ao site da Receita Federal, no qual é disponibilizado o calendário com as datas limites para a declaração de cada ano. Logo, se você só está indo atrás disso agora, temos uma péssima notícia para te dar. Mas calma, se você perdeu o prazo da declaração, iremos explicar mais pra frente o que fazer em situações como essa. Então, continua assistindo. Agora, se você está em dia com os prazos, é hora de preparar os documentos necessários para a declaração. Anota aí tudo o que você vai precisar para fazer a sua declaração. Documentos pessoais, cópias da declaração do imposto de renda do ano anterior, caso já tenha declarado, CPF dos dependentes, informe de rendimentos, documentos recebidos das fontes pagadoras, salário, agentes financeiros e corretora de valores, por exemplo, cópias de recibos e notas fiscais emitidas, se houver, extrato do INSS, informe de pagamento de contribuições a entidades de previdência privada, comprovante de rendimentos e pagamento de aluguéis, recibos de procedimentos médicos e odontológicos, comprovantes de gastos com educação, documentos referentes a rescisões trabalhistas com valores individualizados de salários, como férias, FGTS e 13º salário, documentos de outros rendimentos do período, como pensão alimentícia, doações, heranças recebidas no ano, dentre outras.
Agora que você já tem tudo organizado em mãos, acesse o sistema disponibilizado pela Receita Federal. Basta procurar no Google o programa IRPF da Receita Federal que você vai localizar. Após realizar o download do programa, a depender da etapa que você se encontre, deve selecionar entre as opções disponíveis. 1. Caso você deseje começar do zero, selecione Criar nova declaração. 2. Caso você possua uma declaração do ano anterior, selecione Importar dados do IRPF anterior. 3. Por fim, caso você já tenha uma parte da declaração preenchida, clique em Importar declaração pré-preenchida. Após esse primeiro passo, por mais que o sistema realize a sugestão conforme você preenche, deve selecionar entre a declaração simplificada e a completa. A declaração completa é mais interessante para aqueles que possuem muitas despesas a serem informadas, assim como dependentes, porque poderá conseguir um abatimento maior. Por outro lado, a declaração simplificada conta com um desconto padrão de 20%. E, enfim, chegou o momento tão esperado, a declaração. A declaração? De amor? Pra quem? Professor Girafales. Dona Florinda. Não estamos falando sobre esse tipo de declaração. Caso você tenha iniciado a declaração do zero, será necessário preencher seus dados pessoais. Logo após, haverá um espaço para que você preencha com a lista de dependentes. Agora sim, você deve acrescentar seus rendimentos tributáveis, como salários, benefícios e rendimentos isentos e não tributáveis, como o caso de uma indenização trabalhista. Lembra que já falamos sobre isso no início? Por fim, os pagamentos e doações, campo no qual são declaradas as despesas com profissionais de saúde, previdência complementar, pensão alimentícia, profissionais autônomos e etc. Pronto, você realizou toda a declaração. Qual o próximo passo? Você deve observar os valores que podem ser abatidos da sua declaração, que são as deduções. Após preencher a declaração normalmente, você deve ir no menu e selecionar o item Opção pela tributação. Lá será possível selecionar a menor alíquota do imposto, ou seja, que confira um menor imposto ou maior valor a restituir. Mas espera lá, CHC. Da onde vêm esses valores que podem ser deduzidos? Quem decide isso? As deduções do imposto de renda são valores pagos pelo contribuinte relacionados aos serviços de saúde, educação, previdência privada, pensão alimentícia, dentre outros que, de acordo com a legislação, podem abater o valor do imposto a ser pago. Em outras palavras, o cidadão usa o valor que pagou por esses serviços para descontar a quantia que deve ser repassada ao fisco. Esse assunto é tão importante que faremos um vídeo também específico sobre ele na nossa série atual de imposto de renda. Então, já aproveita para se inscrever no canal para não correr o risco de perder esse conteúdo. Ah, tá bom. Agora sim, tudo pronto, né? Podemos enviar a declaração e se livrar logo disso, né? Não sei, podemos? Acredito que sim, mas o que fazer se ao revisar a declaração enviada eu notar alguma inconsistência ou informação errada? Calma, como para quase tudo tem solução, com isso não seria diferente. Caso isso aconteça com você, basta entrar no site novamente e selecionar a opção Declaração Retificadora. Escolhendo essa opção, é só informar o número do recibo da declaração já preenchida, corrigir os erros encontrados e, em seguida, enviar novamente. Seguindo esse passo a passo, dificilmente você terá problemas, pois a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração comum, a substituindo integralmente. Com todos os passos realizados, pode ser que você tenha direito a alguma restituição de imposto já recolhido. Isso normalmente acontece quando ocorre o pagamento de imposto superior ao montante devido, levando em consideração seus rendimentos e movimentos financeiros do ano anterior. O valor da restituição é calculado pela própria Receita Federal e fica disponível para retirada por um ano na agência bancária indicada na declaração. Idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou com doença grave têm prioridade para receber restituição em calendário que também é divulgado anualmente pela Receita. CHC, e se por outro lado eu perder o prazo para fazer a declaração? Quem perdeu o prazo para declarar o imposto de renda ainda consegue enviar os dados durante os dias extras disponibilizados pela Receita Federal, mas existirá a aplicação de multa de 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou de R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Vale lembrar que o valor mínimo de R$ 165,74 é referente ao ano de 2022, o qual possivelmente será reajustado para as declarações do ano seguinte. CHC, eu decidi que não vou pagar imposto de renda. Isso não vai dar problema não, né? Foi sem querer querendo. Você terá consequências sérias ao não declarar imposto de renda, podendo ser processado e investigado por crime de sonegação fiscal, que possui pena de prisão entre 2 e 5 anos. Além disso, podem haver outras consequências ao contribuinte, como a cobrança de multa pelo atraso na entrega e a negativação do CPF ou CNPJ junto à Receita Federal. Dentre outras consequências estão o impedimento de conseguir uma linha de crédito, problemas na emissão de passaporte e visto e impedimento de prestar concursos públicos.
Por essa razão, é sempre importante realizar a declaração do IR e, caso necessário, contar com suporte de profissionais para auxiliar na tomada de decisões sobre o assunto. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo, mas não para por aqui. Siga acompanhando o nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos da nossa série sobre imposto e renda. Confira também os artigos do blog chcadvocacia.adv.br/blog e ouça o nosso podcast Justa Pop. Ah, não esquece de aproveitar para deixar um comentário, um like, ativar o sininho das notificações e espalhar para todo mundo que a CHC Advocacia está com essa nova série de conteúdo, desvendando tudo o que você precisa saber sobre imposto e renda. Até o próximo vídeo. O que é imposto e renda? Quais as doenças são as coisas? É isso. Após realizar o download entre as